Então, para declarar minha função que vai receber 3 argumentos na invocação, eu vou inserir uma const myfunc que recebe uma função com um parâmetro param1, um parâmetro param2, um parâmetro param3 e dentro dessa função, como que eu vou saber se ela recebeu ou deixou de receber um valor por parâmetro? Lembra que todas as vezes que a gente não atribui um valor para uma variável e tenta usar ela, o JavaScript automaticamente atribui undefined para essa variável? E a gente sabe que parâmetros são variáveis? Pois é, se dentro dessa função eu inserir um console.log que exibe o valor desses 3 parâmetros, e se aqui abaixo eu invocar a myfunc e salvar, undefined foi atribuído para os 3 parâmetros. Roger, então você está me dizendo que eu tenho que checar se algum dos 3 parâmetros é undefined? Exatamente. E existem várias formas de se fazer isso. Eu poderia, por exemplo, inserir um monte de operador OR como condição do if para checar se algum dos parâmetros é undefined. Só que eu posso fazer essa checagem de uma forma mais concisa e manutenível, que é usando um includes. E caso você não se lembre, o includes é um método de string e de array que, quando é encadeado em um array, retorna um boolean indicando se o valor que ele recebeu como argumento existe no array. Ou seja, se o valor está incluso no array. Se eu substituir esse console.log por um if, envolver esses parâmetros em um array e encadear nesse array um includes que recebe undefined, se qualquer um desses itens do array receber undefined, o includes vai retornar true, toda essa expressão vai retornar true, e como true é um valor truthy, o bloco desse if vai ser executado. O que eu quero fazer se algum desses parâmetros for undefined? Eu quero retornar essa string que o exercício especificou. Então eu vou inserir um return e vou colar a string que eu quero retornar. E se eu envolver a invocação da myfunc em um console.log e salvar, a função deve ser invocada com 3 argumentos. Se eu passar uma função como argumento, a função deve ser invocada com 3 argumentos. Se eu passar um objeto vazio como segundo argumento, a função deve ser invocada com 3 argumentos. E se eu passar um array vazio como terceiro argumento, undefined é retornado. Por que undefined foi retornado? Porque por baixo dos panos, toda função que não retorna um valor, retorna undefined. Ou seja, por baixo dos panos, o JavaScript está fazendo isso aqui. E como eu não quero retornar undefined se todos os parâmetros receberem um valor, eu vou copiar e colar essa string que o exercício pediu que fosse retornada. E se eu salvar, a função foi invocada com 3 argumentos. Roger, fiz funcionar, fechei o exercício? Não. Depois de fazer funcionar, a gente sempre melhora o código. Olha o tamanho da linha que eu tenho que ler para entender o que essa expressão está fazendo. Eu posso deixar essa expressão mais legível se eu substituir ela pelo uso de uma const isSumParameter undefined, por exemplo. Então eu vou copiar essa expressão e aqui acima eu vou inserir uma const isSumParameter undefined que recebe a expressão que eu copiei e eu vou usar essa const no lugar dessa expressão. E se eu salvar, a função foi invocada com 3 argumentos, continua exibido normalmente. Observa que no fim das contas, esse código é um if-else. Tem como deixar um if-else mais conciso? Sim, usando um ternário que nada mais é do que um if-else inline. Então abaixo dessa const, eu vou inserir um return, que vai retornar o resultado do ternário. E o que o ternário tem que fazer? Se isSumParameter undefined resulta em um valor truthy, significa que algum dos parâmetros recebeu undefined, então essa string deve ser retornada. Eu vou quebrar essa expressão para a linha de baixo, para que o código não fique com mais de 80 caracteres, e se isSumParameter undefined resulta em um valor false, significa que todos os parâmetros receberam um valor que não é undefined, então essa string deve ser retornada. Se eu remover o código abaixo do ternário e salvar, a função foi invocada com 3 argumentos, e se eu remover o último argumento, a função deve ser invocada com 3 argumentos.